E nós vamos voltar agora a falar da CPI. Agora o nosso contato é com a Amanda Klein. Amanda, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Boa tarde, dia quente. Hoje na CPI a gente pensou que tivesse acabado, mas a sessão será retomada daqui a pouquinho, às 15 horas. Exatamente, a expectativa é que talvez haja alguma reorientação no posicionamento até dos senadores, especialmente da, da presidência, vice-presidência, como é que se vai reorientar, porque a gente teve muito bate-boca durante a manhã e desvio de foco de alguns temas que se tentou abordar, e o deputado Ricardo Barros, ele conseguiu virar, né, redirecionar toda a conversa, né? Ele foi para o ataque, é uma estratégia, claramente uma estratégia política. Eu até conversei agora há poucos minutos, Denise, para entender justamente por que a CPI decidiu que tinha suspendido a sessão, aí disse que estava encerrada pelo dia, de repente anunciou que iria voltar. Aí eu conversei por telefone com o presidente Omar Aziz, ele me disse que não, que só estava suspensa, tentou minimizar e diz, olha, a gente vai retomar, vamos ver conforme ficar o clima, a gente continua ou não, ou seja, é como se fosse uma segunda chance ali para o líder do governo se pronunciar. Aliás, para o próprio líder do governo, é bom que esse assunto seja esgotado hoje. A gente tem que lembrar que para a semana que vem está marcado o depoimento do presidente da Preciso, o Francisco Maximiano, que já conseguiu escapar, desviar desse depoimento duas vezes, então o negócio para o Ricardo Barros pode ficar ainda mais difícil, né? Esse desgaste político continua se ele não acabar com esse depoimento hoje. E aí o Omar Aziz também me disse que a única verdade que o Ricardo Barros disse até agora é sobre quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, olha para a foto dele lá, conforme relato dos irmãos Miranda, e fala de novo o Ricardo Barros, né? Quer dizer, de novo esse cara já envolvido em tantos esquemas. E o Omar Aziz diz, olha, o Ricardo Barros é praticamente uma figura onipresente, ele aparece, ele tem relação e é amigo de todos os intermediários de vacina, está presente nas reuniões, tem relação com todo mundo, é coincidência demais, ele fala ironicamente. Então, só para a gente fazer uma retomada essa primeira parte aí da sessão, amanhã da sessão, ela começou muito conturbada, e aí a gente até olha para a imagem, para os símbolos, Denise, a tropa de choque do governo reunida em peso. E o principal termômetro disso é a presença do próprio filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, desde o primeiro momento. E aí você já começa aqueles embates, aquelas discussões inflamadas. Marcos Rogério, Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, todos eles formando conforme uma espécie de cordão de isolamento, um apoio, uma sustentação moral ali para o Ricardo Barros, que quase chega a chorar ali, dizendo que a imagem dele tem sido muito desgastada na apresentação que ele fez na CPI, e aí parte para aquela o primeiro embate, a primeira questão acerca do depoimento dos irmãos Miranda, né, que eles disseram que levaram para o presidente Bolsonaro uma suspeita de irregularidade na compra da vacina indiana Covaxin. E aí o presidente teria olhado e falar, isso é coisa do Ricardo Barros. E aí o Ricardo Barros tenta inverter essa versão e disse, não, isso foi uma pergunta do presidente, ele questionou os irmãos Miranda. A verdade é que pouco importa, né, Denise? O presidente da República lembrou do nome de Ricardo Barros, seja na forma de um questionamento, seja na forma de uma afirmação, dizendo que aquilo é rolo, ou que o Ricardo Barros estaria por trás daquilo, e o que é mais grave, o presidente da República nunca veio a público desmentir. Até hoje, numa entrevista de manhã para uma afiliada da Jovem Pan, ele até diz que tem confiança no Ricardo Barros, que ele continua líder do governo, não pode tirar o líder por qualquer denúncia, mas a verdade é que ele nunca desmentiu o que ele disse, o relato dos irmãos Miranda. Então, isso realmente esquentou, ficou fritando o Ricardo Barros durante todo esse tempo, mas ele ainda conseguiu se manter na liderança do governo. E aí tentar entender melhor essas relações com o Ricardo Barros, que ele sempre nega, mas a proximidade dele com o Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa, é o mesmo dono da Global, que é investigado ali na gestão de Ricardo Barros por ter vendido medicamentos para doenças raras que nunca foram entregues, um prejuízo, um calote de 20 milhões de reais para o Ministério da Saúde, inclusive o ministro Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros, é investigado nesse caso por improbidade administrativa pelo Ministério Público Federal. Você tem o caso da Belcher Farmacêutica, que também foi abordado por Renan Calheiros, que é uma farmacêutica lá de Maringá, seria representante da vacina chinesa, né, a CanSino, e aí depois ela foi destituída dessa representação, a vacina sequer chegou a ser vendida. Então, o Ricardo Barros aparece em vários momentos nas tratativas, nessa negociação de compras de vacina e sempre com a representação, com a participação de intermediárias. Isso que chama tanto a atenção da CPI.
E nesse caso do presidente Bolsonaro, ele disse que ele não deveria ter citado mesmo ou desmentido, porque não havia nada a comentar a respeito de Luiz Miranda, que ele falou que fez um teatro, né, a respeito toda essa situação. Ele até elogiou que ele fez todo um esforço com entrevistas, com declarações, com depoimento, mas que não tinha comprovação, né? Então o presidente não teria que desmentir uma coisa que não aconteceu, né? Então o Ricardo Barros se mostrou aí aliado mesmo do presidente Bolsonaro, inclusive disse que Luiz Miranda o traiu, né? Essa dá para ver que essa estratégia dele está absolutamente fechada e bem costurada, do Ricardo Barros como líder do governo na Câmara. Então ele vem com essa estratégia de partido para o ataque, que foi muito mal recebida pela CPI, os integrantes da CPI, os parlamentares, não, os senadores não esperavam que o Ricardo Barros viesse com essa postura tão arrogante, mas isso foi combinado. E a gente tem que lembrar que agora o Ciro Nogueira, que é ministro-chefe da Casa Civil, aliás, presidente licenciado do PP, o mesmo partido do Ricardo Barros. Então a gente pode imaginar que essa estratégia foi toda costurada. A entrevista do presidente Bolsonaro e a menção a Ricardo Barros hoje de manhã, depositando, reafirmando, renovando a confiança no seu líder na Câmara. Então você vê que tem toda uma estratégia de blindagem, porque é uma blindagem mútua, Denise. A gente tem que lembrar que o presidente Bolsonaro está sendo investigado por prevaricação, por ter mentido, por ter deixado, suspeita de ter deixado de tomar providências diante da denúncia de irregularidades feita pelos irmãos Miranda. Então, de alguma forma, o caso dele, de Ricardo Barros, está interligado. Um depoimento ruim, uma participação ruim do Ricardo Barros na CPI pode acabar se revertendo e também em dissabores para o próprio presidente da República. Por isso que essa estratégia está tão bem costurada e está tão bem azeitada. Se Ricardo Barros for bem na CPI, tem o depoimento dos irmãos Miranda, também a PF, o que o presidente Bolsonaro quer é se livrar mais rapidamente possível dessa suspeita, dessa investigação de prevaricação. Ele disse que tomou providências, que teria avisado ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por sua vez, teria incumbido o seu secretário executivo, Elcio Franco, de tomar previdências. Isso foi feito, segundo eles, nenhuma irregularidade foi encontrada, mas não tem nenhum documento, não tem nenhum e-mail, nenhum ofício, nenhum telefonema que registre essa tomada de previdências. Então fica nesse diz que me diz. E Luiz Miranda também, de início, ele deu a entender que talvez tivesse uma gravação, uma prova concreta de que o presidente Bolsonaro teria citado Ricardo Exato. Barros, e de repente a gente percebeu que não havia essa prova, não é? Não havia essa gravação, né? O irmão depois falou que não tinha trocado o celular, então ficou uma coisa meio estranha também nessa questão da comprovação, porque várias vezes Luiz Miranda falou, eu tenho prova, posso apresentar, meio em tom de ameaça até, em alguns momentos, né, Amanda? Ele também não é bobo nem nada, o deputado Luiz Miranda. Como isso ficou no ar, essa suspeita, será que ele tem essa gravação ou não? Por isso, talvez o presidente da República nunca tenha vindo a público desmentir esse encontro, ou então desmentir o teor, o conteúdo desse encontro. Ele nunca defendeu o seu líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, justamente porque havia chance, a probabilidade de ter essa gravação. Cada vez essa chance vai ficando menor, vai diminuindo. Então, por isso, agora essa estratégia do Ricardo Barros de partir para o ataque, ele não desmente o Luiz Miranda, mas ele tenta inverter a história e, de alguma forma, diminuir, minimizar a gravidade, dizer, poxa, o Luiz Miranda, na verdade, foi uma pergunta para o presidente da República, e não foi isso. O que o Luiz Miranda relatou na CPI é que o Bolsonaro imediatamente se deu conta, esse cara é o Ricardo Barros, mencionou que o presidente teria falado no nome do deputado federal Ricardo Barros, aí depois em depoimento à PF, no programa Roda Viva, ele diz, olha, eu levei a foto ali, e aí o presidente olhou para aquela foto e falou, de novo ele, e qualquer uma dessas situações é, no mínimo, muito constrangedor. Significa que o presidente da República sabe de alguma coisa ou desconfia de alguma coisa em relação ao Ricardo Barros. Ele foi ministro da Saúde, conhece muitas pessoas do Ministério, também provavelmente está por trás daquela indicação, por mais que ele tente se distanciar, mas do Roberto Dias, que é o diretor de logística, agora afastado do Ministério da Saúde. Então, quer dizer, o Ricardo Barros aparece em muitos momentos estratégicos de negociações, de desconfianças, de irregularidades nesse episódio da compra de vacinas. Agora, Amanda, como você disse no começo, fica a expectativa agora do retorno das discussões da CPI, do depoimento de Ricardo Barros, porque nós já tivemos em outras ocasiões também muito bate-boca
boca, né, depoentes com estratégias já formalizadas, outros que colocaram uma situação extremamente constrangedora, não responder a maior parte das perguntas e nem por isso tivemos uma interrupção tão abrupta assim como aconteceu hoje, com a possibilidade de não voltar, depois resolveram voltar, então não se sabe ao certo o que levou a CPI a esse procedimento, né? Porque certamente houve uma conversa ali nos bastidores, eu até estou esperando, estou até olhando o celular para ver se vem alguma resposta, mas no sentido de que seria melhor, acho que tanto para a CPI quanto para o governo, esgotar essa questão, acabar com esse depoimento do Ricardo Barros hoje. Então, esse foi o cálculo político e foi o acordo tanto do governo quanto dos parlamentares da CPI, isso é evidente. Então, também estou curiosa para saber qual será a estratégia do líder do governo, Ricardo Barros, nessa segunda metade da sessão e desse cordão de sustentação, aí, essa tropa de choque governista. Se eles vão continuar partindo para o ataque com essa agressividade, com essa arrogância, ou não, se eles vão dar um passo para trás, vão se acalmar e vão tentar outra estratégia. Você sabe, você estava fazendo a pergunta, Denise, e eu me lembrei do caso da Emanuela Medrades, lá da Precisa, diretora da Precisa Medicamentos, como mudou da água para o vinho. Você lembra que quando ela sentou ali para prestar depoimento, munida de um habeas corpus, ela se recusou a responder a qualquer pergunta dos parlamentares da CPI. Os senadores entraram no Supremo Tribunal Federal, tiveram uma resposta do ministro Luiz Fux, que diz que a Emanuela tinha que sim responder as questões que não a incriminassem, por mais subjetivo, por mais sutil que isso possa parecer. Ela voltou no dia seguinte, né, ela voltou à sessão naquela noite, falou que estava muito cansada, exausta mentalmente, pediu para retomar a sessão no dia seguinte. Os senadores concederam esse direito, esse benefício a ela. Ela voltou no dia seguinte e falou muito, e falou bem a sessão inteira, esclareceu todas as perguntas e a todas as indagações dos senadores. Então, mudou completamente o comportamento dela. Vamos ver se o Ricardo Barros fará essa mesma avaliação. Agora, eu tenho certeza que os senadores da CPI, até porque eles foram praticamente desacatados aí pelo líder do governo no finalzinho, quando ele disse que a CPI, eu espero que a CPI possa produzir alguma coisa de útil nessa investigação, porque até agora só conseguiu afastar vendedores idôneos, laboratórios idôneos de vacinas do Brasil, e aí eles ficaram completamente fora de si, tomados, porque disseram, esse cara está desacatando, está tirando um sarro da nossa cara. Então, certamente, os parlamentares serão duros com Ricardo Barros. Resta saber qual será a postura do líder do governo. É isso, vamos aguardar então. Daqui a pouquinho deve retomar os trabalhos, agora a CPI. Amanda, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada, Denise. Boa tarde, até mais.